Boa noite a todos. Todos são bem-vindos a esta casa e vamos estudar a doutrina espírita para que possamos melhorar o nosso comportamento, para que possamos ter mais fé, para que possamos ter mais esperanças, suportar as dificuldades que são normais na nossa vida. Estamos aqui num corpo carnal para isso, para enfrentar obstáculos e vencê-los e melhorar o nosso espírito. Não estamos vivendo uma vez só, não, é um grande equívoco. Este é o erro da humanidade ainda. Pensa que vive uma vez só e que ainda pode conquistar o reino dos céus por frequentar uma determinada religião. E já vem o espiritismo e diz, não, não é assim não. A vida não é desse jeito. Nós reencarnamos. Eu não acredito. Alguém diria e logo dizem, sim, você não é obrigado a acreditar, mas é obrigado a reencarnar. Acreditando ou não, você vai reencarnar. Concordando ou não, você vai reencarnar. Não é possível fugir da reencarnação? Não, não é possível. Não há como fugir. E um espírito rebelde, que não queira ir para o mundo espiritual, queira viver nas trevas, queira criar seu reino e dizer que não concorda com nada disso. Como faz? Ele reencarna ou não reencarna? Reencarna. E como ele reencarna? Ele não consegue ficar muito tempo sem reencarnar. Ele é obrigado a reencarnar. Ele vai tendo a deteriorização, vai deteriorando vagarosamente o seu perispírito e ele vai perdendo a forma. Então ele se obriga a se entregar à reencarnação, querendo ou não. Nós só ficamos livres da reencarnação quando nosso espírito atinge um certo grau evolutivo, que não temos mais tantas impurezas a serem retiradas. Aí sim, aí não precisamos mais reencarnar neste planeta, porque somos evidentemente convidados por uma equipe especial de espíritos que faz e realiza esse trabalho e apresenta a nós, você pode escolher o planeta tal, para que você faça novo progresso, continue o seu progresso. Naquele novo planeta, evidentemente mais avançado que a Terra, teremos que reencarnar. Claro que lá, em virtude do progresso ser maior que o nosso, a reencarnação é diferente, tem outros contornos. Os corpos não são tão pesados quanto aqui, o sofrimento não existe mais em grande escala quanto aqui, porque a nossa vida lá não será mais de mundo de expiação e de provas. Sim, estaremos já no mundo de regeneração, e a vida será outra, totalmente diferente, mas vamos continuar reencarnando, até que possamos vencer mesmo de vez, aí não precisaremos mais, estaremos por todo o universo livre, vivendo no mundo verdadeiro que é o mundo dos espíritos, e segundo os espíritos é um mundo lindo, maravilhoso, onde as agruras aqui da terra não são nem lembradas. Olhamos para dentro de nós, diz o Espírito, diz assim, eu já passei por tudo isso, já fui estúpido, ignorante, já fui animal, já passei por tantas necessidades que naquela época parecia um sofrimento infindável. Hoje vejo que a vida é bela, maravilhosa, realizo tudo o que quero, tenho tudo o que quero, tenho quem eu amo, o sentido da vida é outro. Este é que é o sentido verdadeiro da vida. Porém, as pessoas que não conhecem o Espiritismo e que resolvem buscar a Deus, seja por situação opressiva, seja por medo, normalmente por situação difícil no lar ou financeira, normalmente, buscam a Deus, o que elas encontram? Encontram as religiões, baseadas no que está escrito no Evangelho, ao pé da letra. E aí pensam que nós vivemos uma vida só. Vida, aliás, é uma só, mas pensam que vivemos uma única encarnação. Mas quando para um pouquinho para pensar, verifica assim, por que alguém nasce
com defeitos físicos, logo no nascimento. Seria o quê? Seria a maldade de Deus? Mas Deus é amor. Não, diz as Escrituras, porque Deus está testando a humanidade. Epa! Então você acha que Deus vai testar a minha vida num grande sofrimento para testar o poder dele? Que inocência é essa? Basta olhar para o universo e ver o poder de Deus. Então, não é verdade. Nós estamos mergulhados numa lei de causa e efeito, que nos envolve em cada passo, em cada atitude que tomamos, nesta encarnação e em encarnações anteriores. Trazemos uma sintonia de acordo com a nossa maneira de viver e de acordo com a maneira que vivemos em encarnações anteriores. E essa sintonia nos põe na cidade certa, no local certo, com as pessoas certas, e vem sobre nós as enfermidades que nós demos causa. Se não demos em encarnações anteriores, demos nesta. Todas as enfermidades e todas as dificuldades que se antepõem na nossa vida são para nos ensinar e melhorar o nosso espírito. Quer dizer, mas que filosofia nova é essa? Essa filosofia se chama Espiritismo. Segundo os espíritos superiores, que revelaram esta filosofia ao Allan Kardec, a um grupo de médiuns dirigido por Allan Kardec, esta filosofia é a terceira revelação de Deus. A primeira foi Moisés, através dos 10 mandamentos. A segunda foi o próprio Jesus, que utilizou um linguajar simples, até mesmo infantil, comparado aos dias atuais, porque a humanidade não tinha condição de entender melhor. Você lê o que Jesus escreveu? Não, Jesus nada escreveu. O que Jesus falou, segundo os apóstolos, os evangelistas, lê, parece que ele está falando para crianças. E estudando o Espiritismo, os Espíritos dizem, não parece, ele estava falando mesmo para crianças. Porque a humanidade era muito infantil naquela época, muito ligada aos interesses materiais, não tinha como entender de outra maneira. Não se pode, nos dias atuais, ler o Evangelho e entender do jeito que está escrito. Mas entender como? Bem, se você não conhece o Espiritismo, é obrigado a entender assim. E é por isso que os irmãos de outras crenças têm grande dificuldade de compreender a razão da vida. A ciência não sabe a razão da vida, os filósofos não sabem a razão da vida. E a razão da vida, para nós espíritas, quem conhece o Espiritismo, é simples, é desenvolver o amor. Só desenvolver o espírito. O amor, eu digo que é o ápice, mas desenvolver o espírito, só isso, desenvolver, sim, só com essa finalidade é a que Jesus veio à Terra. Só essa finalidade. Tudo se desenvolve, o planeta, o espaço, a atmosfera, a química do planeta, os corpos do planeta e, acima de tudo, os espíritos. Tudo se desenvolve. Há uma lei universal que chama Lei do Progresso, que nós não conseguimos conter. É impossível. E Jesus, sabendo dos estágios, das fases dos planetas, porque Jesus já dirige a Terra há 4 bilhões e 500 milhões de anos. Não foi da agora. O próprio Jesus disse isso, eu sou antes de Abraão, antes de Moisés, sou maior do que eles. E aí vem agora o grupo de espíritos superiores, os espíritos da verdade, chefiados pelo Espírito de verdade, dizendo, vamos revelar para vocês a terceira revelação. A primeira foi Moisés, a segunda foi Jesus, a terceira é o próprio Jesus, mas através do Espírito de verdade e um grupo de espíritos superiores, que vai contar para vocês por que vocês vivem, de onde vêm, para onde vão, como deve se comportar, qual é o resultado de uma vida correta, cheia de amor. Por que isso? Atingir a luz plena, a felicidade plena, é o motivo de estarmos aqui. Vamos rever os ensinos de Jesus, porque os Espíritos recomendaram ao codificador, ao missionário codificador,
que estava montando em código a doutrina, chamado Allan Kardec, que colocasse na frente do Espiritismo a seguinte bandeira: fora da caridade não há salvação. Ora, Jesus falou em salvação, até disse que ofertava a salvação de outra maneira, de maneira indireta. E agora nós entendemos, fora da caridade, como isso? Então vamos estudar para compreender por que sem caridade não se consegue evolução, não se consegue felicidade plena em espírito. E que contaram os espíritos e vivem nos contando ainda. Do lado de lá, a vida não se processa como aqui exatamente, não. Do lado de lá, existem muitos mundos sobre a própria Terra, que nós chamamos dimensões. Todos nós estamos aqui encarnados, formando aproximadamente 7 bilhões de pessoas, não é mesmo? É, mas do lado de lá, não existem 7 bilhões de espíritos também, ou quantos estariam do lado de lá? Não. Segundo o Espírito Emmanuel, a Terra possui aproximadamente 24 bilhões de espíritos, mas ele disse entre os encarnados e desencarnados, somando os que estão em trevas e tudo, dá quase 30 bilhões de espíritos. Ora, se encarnados nós temos 7 bilhões apenas, desencarnados sobre a face da Terra, zanzando, perdendo tempo, se ocultando em regiões trevosas, temos quase a população da Terra, quase 7 bilhões. E nas trevas, no mundo de trevas, que fica no interior da Terra, tem 8 bilhões. E fora tem o restante. Desses que estão lá no mundo espiritual, quando nós chegarmos lá, nós vamos morar numa cidade. E lá no mundo espiritual, nós não vamos encontrar todo mundo nas cidades espirituais que vamos habitar. Não. Nós vamos encontrar apenas os espíritos que estão na nossa dimensão. Com o nosso avanço espiritual. Os que estão acima de nós, vamos dar um exemplo. Se houver aqui uma pessoa cujo nome é Terezinha, e ela tiver mais amor do que nós, ela não vai para a nossa dimensão. Ela vai para uma dimensão superior à nossa. Não vamos imaginar que aqui tenha um cidadão chamado José, e ele esteja numa dimensão superior ainda. Então ele vai para outra dimensão, onde nós vamos dizer, onde está o fulano? Está na dimensão tal, 3 acima de nós. Ah, é? É. E onde está a Mariazinha? Essa já está lá perto do Cristo, de tão avançada que é. Aí lá no mundo espiritual, nós vamos fazer uma comparação simplória. Nós vamos dizer o seguinte: escuta, como era a Mariazinha, que diz que ela está lá em riba, perto de Jesus, como era essa mulher lá na terra? Ela era aquilo que nós chamamos de tola. Ela vivia preocupada com o animal doente, vivia preocupada com o vizinho que sofria, vivia preocupada com o governo ruim, vivia preocupada com as pessoas que sofrem, tinha sempre uma palavra de amor nos lábios, era uma dedicada ao bem. Mas que religião ela tinha? Não sei. Não sei. Só sei que ela era uma pessoa bondosa ao extremo, se dedicava, esquecia dela mesma, em busca dos necessitados. Não tinha religião? Eu acho que nem tinha. Se tinha, talvez fosse numa igreja uma vez ou outra, na casa espírita uma vez ou outra, sei lá. Mas eu só sei que era uma mulher bondosíssima. É assim que vão encontrar a resposta se fizer essa pergunta: quem era esta mulher? E se nós, lá no mundo espiritual, recebermos uma notícia: sabe o André, aquele nosso amigo de bar, que a gente bebia umas cachaças junto? Sei. Sabe onde ele está? Onde? Está lá embaixo no sofrimento, no umbral. Por quê? O que o André fez? Você não sabe? Brigava com todos os vizinhos, não pagava suas contas, batia na mulher, e foi para a delegacia da mulher umas 20 vezes, foi condenado no mensalão, um monte de coisa. O camarada era a vida torta. Onde ele está? Ele não está lá com Jesus? Claro que não.
que o comportamento dele era indecente como ser humano. Você vai dizer, é assim que funciona? É. Mas ele vai ficar lá nas trevas eternamente? Não. Ele vai ficar lá nas trevas até ele perder os fluidos negativos que as atitudes dele fizeram com que o espírito dele acumulasse. Ele, ao praticar atos indecorosos aqui, nós acumulamos em nós fluidos negativos. Fica acumulado em nós. E quando nós morremos, saímos do corpo, o que fazer? Nós vamos ser colocados onde nossos fluidos negativos, onde a nossa mente estiver sintonizada. Ora, sofrimento. Nós vivemos uma vida contrariando as leis de Deus. Aqui, o que nós queremos? Ir para o céu? Não. Nós vamos para o céu da boca da onça. Sofrer, até perder aquelas energias. E o interessante é que para perder aquelas energias não é fácil. É uma dor intensa. É um sofrimento intenso. O espírito André Luiz diz que passou 8 anos no umbral sofrendo para perder energias negativas. E ele não era um homem mau. Ele era um homem orgulhoso, abusado, se achava superior aos outros, não ligava pela dor alheia. E isso que ele era. Ele não era um homem mau. Agora imagina se ele fosse um homem mau. Vocês já imaginaram? Porque o umbral, o local de sofrimento, que nós nos colocamos depois da morte, quando nós levamos uma vida desajustada aqui, ele nos cobra proporcionalmente à gravidade das nossas atitudes aqui. Se nós formos uma pessoa muito má, nós vamos bater numa dimensão de muito sofrimento. Se nós formos uma pessoa má, mas um pouquinho, mais ou menos, nós vamos bater numa dimensão de sofrimento menor. E não vamos ficar o mesmo tempo que o outro ficou. Depende da mente dele, do arrependimento dele. Tudo depende dele. De chegar lá e ver o sofrimento e dizer, Senhor Deus, estou arrependido. E começar a orar, até ele perder aqueles fluidos pesados. Aí, quando ele perde os fluidos pesados, é que ele é retirado de lá e vai para a dimensão mais próxima da Terra, que é aqui. Nós achamos que nós vamos, né? Porque a gente não leva uma vida tão corretinha assim como deveria. Mas há quem leve. A pessoa boa, pessoa cheia de amor, convidando a viver esse tipo de vida, é que Jesus dá esse ensino aqui para nós. Ele diz assim, ora, quando vier o Filho do Homem em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, se assentará no trono de sua glória, e todas as nações, estando reunidas diante dele, separará uns dos outros, como um pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. E então o rei dirá àqueles que estão à sua direita, vinde, vós que fostes benditos por meu Pai, possuí o reino que vos foi preparado desde o início do mundo, porque eu tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, tive necessidade de alojamento e me alojaste. Tive necessidade de roupa, me vestiste. Estive doente e foste me visitar. Estive na prisão e viestes me ver. Então os justos responderão, Senhor, quando foi que vos vimos com fome e com sede e nos demos de comer, de beber? Quando foi que lhe atendemos em suas necessidades? Ele disse, todas as vezes que socorreram meus irmãos pequenos, socorreram a mim. E os que estão à esquerda vão protestar, é claro, e dirão, mas quando foi que nós lhe vimos com fome, com sede, preso, e não te socorremos? Todas as vezes que negaram este socorro aos meus irmãos pequenos, negaram a mim. Ide para o suplício eterno. Bem, na verdade, quando Jesus falava como se fosse a humanidade criança. E diz os Espíritos, como se fosse não, era criança. E ainda o é em parte. Agiam como criança. Então o linguajar tinha de ser esse. Hoje nós sabemos que o mundo não vai se acabar. Não haverá final de mundo, nunca haverá.
Haverá sim, quando um dia, daqui a uns 10, 12 bilhões de anos, quando o planeta, quando o Sol se esfriar, perder suas energias, isso aí é outra conversa, tá? Esquecendo isso, fim de mundo provocado por Deus, não haverá. O que haverá é fim de estágio, fim dos tempos de ignorância, de maldade, e que nós já estamos entrando nele agora. Mas não vamos adentrar esse assunto agora, vamos continuar nesse aqui do Evangelho. Ora, Jesus falou assim para que as pessoas se enchessem de ânimo e buscassem fazer o que ele recomendou. Veja o que ele recomendou: eu tive fome e me deste de comer. O que ele está recomendando? Faça o mesmo, seja bondoso com alguém que esteja com fome. Eu estava preso, foste me visitar, então pelo menos os seus parentes, se estiver preso, vá visitá-los, vá atrás da necessidade dele, vá, suporte o problema das penitenciárias ou delegacias, visite o seu parente, o seu amigo, aquele que você ouviu dizer que precisa de uma visita também, mesmo que não seja seu amigo, e que seja conveniente, vá visitá-lo. Isso é amor, tá? Eu estava nu e me vestiste, ou seja, as pessoas que não têm roupas, socorra se tiver, ajude. Ele fala aqui todas as formas, em geral, simples, né? As formas mais simples de fazer a caridade, incentivando as pessoas que essa atitude, esse tipo de comportamento. Veja que aqui à frente, quando ele fala no julgamento, ele não diz: ide à direita para a eternidade, para o reino que vos foi preparado por meu Pai, porque você era da religião evangélica. Não diz isso. Você era espírita, também não diz isso. Porque você era budista, também não diz isso. Aliás, ele não disse religião nenhuma. Ele só disse: porque eu tive fome, porque eu estava preso, porque eu era estrangeiro, porque eu era necessitado. Esse eu era é simbólico. Tudo aqui é simbólico. Quer dizer, o que Jesus está recomendando aqui? Que nós devemos ter um comportamento amoroso com o nosso próximo, sentir a dor do próximo, tá? Orar por quem não gosta de nós, fazer o bem o máximo. Esse tipo de comportamento é que é o comportamento ideal, é o que nós chamamos de, segundo os Espíritos, comportamento caridoso. Comportamento caridoso não é só dar comida, não. Comportamento caridoso, segundo os Espíritos, e o mais difícil de fazer, porque eles dividem aqui a caridade em duas partes: a caridade material, que é o socorro que eu terminei de falar, o socorro material, roupa, alimento, transporte, hospitalização, tudo que pudermos em favor do próximo, materialmente. Mas ele diz: o mais difícil é a moral, é você ser um patrão e não humilhar seu empregado, dando ordens ríspidas, pisando nele, para ele ter até medo de você, tá? É você ser um policial e saber até ter educação ao prender o bandido. Sim, prender, mas e você está preso. Você sabe os seus direitos? Não. Pois então está aqui seus direitos, tá? Vire, vou te algemar. Se não quiser, pegue ele de surpresa, porque às vezes bandido tem que ser pego de surpresa, senão ele não se entrega. E leva-o à delegacia, à autoridade competente, sem maltratá-lo, sem ser estúpido. Por quê? Porque não cabe, não é porque é policial que vai ser estúpido com os outros, tá? E nenhum comportamento humano justifica estupidez, grosseria, não. Exige firmeza, que às vezes temos que ser firmes, dizer um não e não mesmo, não é? Mas isso não se está deixando de ser caridoso. A caridade implica uma pessoa bondosa, humilde, uma pessoa que derrotou o orgulho dentro de si e pratica então humildade. A humildade, ela anula todo o sentimento de orgulho que nós temos. Para praticar a humildade, sabemos que é difícil, é muito difícil, nós temos que lutar. Segundo os Espíritos, a melhor maneira de se adquirir humildade é praticando a caridade. Fazendo a caridade constantemente, a nossa mente vai se assentando, se assimilando, desejando ser humilde para se fazer o bem, porque ninguém consegue fazer o bem com orgulho. Faz-se bondades assim,
mas para se obter outras vantagens. Isso não é caridade. Tá? Se parecendo bondoso na frente da televisão, na frente dos outros, ou então dando socorro a alguém com palavras que humilham. Isso não é caridade. A caridade é sutil, calma, meiga, nem pede reconhecimento algum. Ela sai lá de dentro do coração, nem conta para ninguém, e é feita como Jesus disse, que a mão esquerda nem sabe o que a direita está fazendo. Isso é que é a caridade que faz o nosso espírito se transformar. Tá? Aqui nesse evangelho, nós temos outros ensinos, que diz aqui, fora da igreja não há salvação. Quer dizer, não existe nenhuma igreja que te leve ao céu. O que te leve ao céu, que te produza evolução, que a salvação aqui não é ir para o céu porque pertenceu a uma religião. Não, a salvação é a transformação do espírito, em espírito simples, num espírito avançado, iluminado. Aí ele se sente plenamente feliz, salvo dos sofrimentos. Então a salvação, como se conclui, não é prêmio, é uma conquista de cada um de nós. Mas então Jesus não é o meu Salvador? Não. Jesus é o seu mestre que te orienta, que te dá força. Você é que se salva, segundo os Espíritos. Jesus disse que era Salvador, sim, em outros momentos, mas disse naquele momento para incentivar as pessoas, para as pessoas buscá-lo. Hoje nós temos a terceira revelação de Deus. Os Espíritos falam para pessoas adultas, para pessoas que querem pesquisar, para pessoas que querem confirmar que a vida continua. Os que não quiserem, não confirmem. Continue, fique na sua religião, do seu jeito, se enganando, não há problema. Por quê? Se você estiver na sua religião, mas usá-la para a sua transformação interior em favor do próximo, você também está se beneficiando. Todas as religiões são boas, desde que a pessoa se transforme com ela. Pode ser de qualquer religião, mas ser uma pessoa caridosa, sensata, que não humilha ninguém e que não espera reino do céu porque está numa religião. Tá? Eu já falei aqui e vou repetir. Fui avisado por uma senhora daquela estância próxima aí, que vende madeiras, que tinha um moço aqui na Rua do Fio, lá na frente, que estava numa grande necessidade e queria orações, e se eu pudesse ir lá. Fui, chegando lá, encontrei o rapaz na cama, todo torto, totalmente torto, gemendo, e ele fala, malemar, como diz o caboclo do interior, malemar. E aí eu conversei com a mãe dele, e disse, por que ele ficou assim? Quantos anos esse moço tem? 20. E o que deu nele? Ocorre o seguinte, esse meu filho tinha 19 anos de idade, ou seja, um ano atrás, ele começou a trabalhar de vigia de uma empresa na sede do município, e de madrugada apareceu um grupo de jovens, desordeiros, é claro, garotos menores, entre 14 e 17 anos, mais ou menos, e começaram a fazer desordem na frente, e ele simplesmente se aproximou e disse, meninos, se quiserem brigar, brigam lá do outro lado da rua, mas evite isso, evite confusão, é muito tarde, vá para casa. Dê um bom conselho, porque todos, ao serem ouvidos pela polícia, confirmaram isso. Mas um dos meninos, mais violento, sacou de um pequenino canivete, se aproximou dele e furou o moço, golpeou o rapaz na coxa, cortou profundamente. O rapaz caiu, levaram para o hospital metropolitano. Chegando lá, o médico chamou a família e preparando o moço para fazer a cirurgia, porque o golpe era muito profundo, e perguntou à família se o rapaz já tinha tido algum caso de alergia. A família disse, não, ele nunca teve necessidade de anestesia, portanto, nós não sabemos. O médico mandou fazer 2 exames, ainda assim, nada constatou, e aplicaram a anestesia no rapaz. O rapaz teve um choque anafilático e ficou totalmente torto. O sistema nervoso ficou totalmente encolhido, abalou e ele está inútil. E ela, a mãe, cuidando do filho, muito revoltada, e disse para mim, eu sou da igreja tal, cujo nome não convém que revele. Eu sou da igreja tal, eu sigo o Senhor Deus, isso é injustiça que aconteceu comigo.
Aí é que eu fui obrigado a dizer: minha irmã, esqueça um pouquinho a sua religião e escute. A senhora sabe por que seu filho está passando isso? Não sabe. A senhora acha que foi por acaso? Não acontece nada por acaso conosco. Até uma bala perdida que atinge alguém tem a sua finalidade, tem o seu endereço. Nós colocamos no local certo, na hora certa, para ser atingido por aquela bala. E sim senhora. Eu vou dar um exemplo para a senhora. Lá no Rio de Janeiro, um certo rapaz adentrou a escola e com uma metralhadora e matou 8 crianças, se não me engano são 8 crianças. 8 crianças. E ele olhava para o menino assim e dizia: você não. E olhava para o outro e pronto, matava. Até que apareceu um sargento lá da polícia e conseguiu impedir mais. Não foi isso? Foi. Olha, senhora, até aquele menino cujo olhar o assaltante, o assassino no caso, olhava e dizia: você não, é porque aquele menino não estava na sintonia do assaltante. Aquele menino tinha mais mérito do que o outro que o assaltante olhou e atirou. Aí é assim que funciona. Nós colhemos aquilo que semeamos, senhora. Nós estamos submetidos a uma lei geral do universo, uma lei que nós aqui chamamos de causa e efeito, os indianos chamam de karma, e eu prefiro chamar karma porque todo mundo entende, certo? Que é a movimentação dos nossos passos, de outras encarnações e dessa. Nós colhemos o que nós merecemos. Então o senhor acha que meu filho merecia? Merecia, e a senhora também. E vocês espíritas, calma, não vamos brigar, só porque a senhora é de uma religião e eu sou de outra. Para com isso, eu vou explicar a minha, depois a senhora explica a sua. Que tal a senhora ouvir? E ela se dispôs: eu vou ouvir. Aí eu expliquei para ela: a senhora não vive aqui uma vez só, ficar lendo o Evangelho ou a Bíblia, querendo que nos dias atuais seja do jeito que está escrito, a senhora vai sofrer, a senhora vai dizer que Deus é injusto, que não deveria Deus deixar seu filho desprotegido, não é mesmo? Que a senhora dá alguma coisa para a igreja, acha que Deus deve te dar proteção, como pensava o povo de Israel, e não é assim que funciona, não. Quando estava lá no mundo espiritual, vivendo lá, seu filho analisou e viu, analisaram e mostraram a ele que a única solução para ele resolver vários problemas de encarnações anteriores era ele passar por isso. E a senhora aceitou o papel de mãe e de cuidar dele. É tanto que só a senhora está aqui disposta a cuidá-lo. E ela: então eu tenho esse peso. Peso não, a senhora tem uma alegria de cuidar do seu filho e resgatar a dívida e melhorar. No final ela disse: eu não acredito nisso. Tudo bem, é um direito seu, não quer acreditar, mas por que não acredita? Porque não se dispôs a estudar a doutrina. Quem estuda pode acreditar ou não, porque o próprio Kardec enumerou 4 tipos de espíritas. Aqueles que são pesquisadores, descobrem os fenômenos, comprovam e ficam por isso mesmo, não tem nenhum efeito moral. Os outros que descobrem o fenômeno, acham bonito, interessante, mas nem dá importância, nem também não dá desimportância, ou seja, nem ligam nem desligam, vão levando. Outros que conhecem profundamente, estudam todas as obras, conhecem tudo de doutrina, mas não deixa nada penetrar no seu coração. E há os que estudam um pouquinho só e já abrem o coração, ficam embevecidos com a doutrina e modificam. Qual é o motivo da doutrina? Modificar o comportamento das pessoas. É só esse o objetivo dos espíritos terem vindo revelar como a vida se processa. Não tem outro motivo. Qual é o motivo? A reforma moral da humanidade. E nós só nos reformamos moralmente se nós entendermos: eu mesmo vou arcar com as minhas responsabilidades. Eu mesmo vou chegar lá no mundo espiritual e vou olhar para dentro de mim e ver quanto atrasado eu ainda sou. E vou olhar um amigo lá e ver que ele é bonito, iluminado e dizer: por que você ficou assim, meu amigo? Eu te conhecia 2000 anos atrás, você era simples igual eu. Eles: eu me dediquei ao bem. Eu vou dizer: vou fazer o mesmo. E venho aqui para a Terra querendo fazer o mesmo. E isso aqui é uma escola. Só tem esta finalidade.
Eu sei que nós, interessados nos nossos negócios, nos nossos interesses do mundo, a gente tem a tendência de esquecer tudo isso. Mas não adianta esquecer, a vida continua e nada vai mudar se nós acharmos que não é. Tem gente que diz que a Terra ainda não é redonda, mas a Terra é redondinha. Diz que a Terra não gira, pois ela gira. Não adianta duvidar, não acreditar. A reencarnação é lei, é realidade, os cientistas já estudaram, nós vivemos estudando ela, e você confirma na casa espírita todos os ensinos da doutrina espírita. Portanto, ânimo e entenda, a vida é difícil para mim? Eu estou passando por aquilo que eu devo ter pedido ou dado causa. Ou eu não lutei para que a vida fosse melhor, eu não fui cuidadoso, o dinheiro que peguei, em vez de aplicar num negócio, fui gastar na Disney World, para passear, sem poder, né? Ou fui comprar um sítio lindo, fora da hora, tem tudo isso. Tudo isso, a gente não aplica os recursos certos, depois coloca a culpa em Deus. Tá? Ou então eu dei causa na encarnação anterior e pedi para que nesta encarnação eu encontrasse dificuldades para vencer em certo setor, para eu adquirir algumas virtudes que eu ainda não tenho. E fico reclamando, para mim nada dá certo. Ora, se não dá certo, mude de profissão, estude outra coisa, mas acima de tudo tenha humildade, resignação, aceite a vida e vá em busca de dias melhores, vá, estude, busque, lute, mas se não consegue, tenha resignação, porque a sua encarnação, a minha encarnação, a nossa encarnação, logo termina, e logo estaremos do lado de lá, e vamos ver, foi tão rápido, fui para a Terra, passei lá 90 anos, foi rapidinho, parece até que foram 9, assim que nós vamos dizer, e já está programando outra, porque você fica ansioso pelo progresso, ansioso pela felicidade plena, que é o espírito bonito, iluminado, sábio, que viaja por todo esse universo, que participa dos esplendores celestes que nós nem sabemos descrevê-los, de tão bonitos que são. Tá? A doutrina espírita é isso, é essa bênção. Suportemos com dificuldade as lutas da vida. E não faltemos à casa espírita, todas as semanas, no mínimo uma vez, porque senão a fé desaparece. A fé desaparece, ela esfria. Compre livros espíritas, vão lendo. Se você é de outra religião, fique na sua religião, não há problema, você está se sentindo bem lá, que bom. E a religião, como eu já disse, traz benefício para todos, se levar a religião a sério. Mas não pense que vai ser salvo, que vai para o céu por causa de religião. O que nos faz alcançar a felicidade é a prática do bem, a reforma íntima, a verdadeira caridade, como dizem aqui os Espíritos. Nosso tempo está esgotado e eu agradeço a todos os senhores em terem me ouvido. Muito obrigado.